Transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuagem não, que é pecado. Mano, te faz feliz? Faz, pecado. Eu abri a minha Bíblia e eu lia, tipo, os apóstolos dizendo que eles estavam felizes porque eles estavam apanhando por causa de Jesus. Aí eu ficava assim, eu não tô fazendo nada demais. É possível ser feliz? E a Bíblia responde: na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Tem felicidade sim, ela tem endereço, ela existe, e a felicidade está em Jesus, Ele, a própria felicidade. Olha, eu vivi a maior parte da minha vida vivendo os prazeres deste mundo. Me encontrei homossexual numa determinada fase da minha vida, comecei a viver à noite, me montava como drag queen, inclusive eu fui até rainha da parada LGBT em 2009 na minha cidade. Vivi 12 anos na minha vida aproveitando a noite, bebendo todas, aproveitando até de coisas ilícitas também. Fazia show nas boates e vivia os prazeres que o mundo prega. Então eu tinha muitos amigos, era um pouco conhecido, bebia, me relacionava com quem eu queria. Eu vivia a pseudo-felicidade que esse cara diz aí. Mas sabe que, olhando para trás e vivendo tudo que eu vivi, hoje eu percebo que eu nunca fui feliz. Porque eu buscava nos amigos, nos relacionamentos, na vaidade, na autoprodução, as noitadas, as bebidas, os relacionamentos. Mas quando eu me encontrava na segunda-feira em casa, depois de viver o êxtase do final de semana, eu me encontrava com um vazio no meu peito que nada preenchia. E, sucessivamente, eu sempre tinha que buscar algo para preencher algo que só Jesus poderia preencher. E aquilo tudo me destruía por dentro. Mas chegou um dia que eu cansei da minha vida. Em casa, sozinho, numa oração que eu vi no YouTube. E vim lembrar esses dias que foi um vídeo do pastor Antônio Júnior fazendo um apelo, se eu entregar minha vida para Jesus. Eu estava deitado no chão em casa, com fone de ouvido, escutando aquela oração, fazendo o apelo, e foi quando eu falei para o Senhor, se o Senhor existia, que a minha vida não fazia mais sentido, que era uma vida vazia, e que eu entregava a minha vida para Ele porque eu já não sabia mais o que fazer. E foi nesse momento que eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. Foi o sobrenatural ali, uma sensação muito incrível, boa, intensa, algo que eu nunca vivi na minha vida. E simplesmente no dia seguinte, quando eu acordo, eu olho para o mundo e não estava mais claro. Comecei a sentir uma paz, uma alegria assim, diferente, que eu nunca tinha sentido. E nesse processo eu não sentia mais uma depressão que eu tinha, que todos os dias que eu acordava eu sentia que algo me puxava para baixo. E aquele vazio que existia dentro de mim, que eu buscava nas coisas e nas pessoas, pela primeira vez na minha vida, eu me senti completo. E nesse processo, foi quando eu senti uma chama no meu peito, dizendo batiza nas águas. E em 30 de junho de 2019, eu batizei nas águas. E nesse processo, eu escutei uma voz falando comigo, dizendo que o Senhor tinha algo novo na minha vida e que era necessário sim deixar a homossexualidade para trás, porque o Senhor tinha algo novo na minha vida. E eu sempre deixo claro que a minha decisão de renunciar à homossexualidade foi uma experiência pessoal minha com Cristo. Eu escutei a voz de Deus falar comigo e Ele dizia que eu deveria tomar uma decisão se eu quisesse caminhar com Ele. Que ao viver a homossexualidade não seria algo compatível para eu ser o seu discípulo e viver aquilo que Ele tinha de novo na minha vida. E o dia do meu batismo simplesmente foi no mesmo dia do orgulho gay aqui de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra de Deus vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Um dia que algo que me representava, eu deixava para trás. E agora algo que eu trazia como identidade na minha vida era a referência de Cristo. Quando eu morreria para o mundo e viveria uma vida separada para a glória de Deus. E com isso eu entrei na vida cristã, renunciando ao meu passado e deixando claro que foi uma decisão minha. E que eu me senti feliz com essa decisão, porque viver o que eu vivia nunca me trouxe felicidade.
E eu não sabia a reviravolta que o Senhor faria na minha vida, em me chamar para pregar a sua palavra. E como diz a sua palavra em Isaías, capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então comecei a vivenciar uma graça, um amor, um transbordar da presença de Deus, que isso, ao mesmo tempo que me quebrava, ao mesmo tempo me deixava muito feliz em sentir a sua presença. E tentar definir a presença de Deus não é algo que alguém consiga, mas só quem já sentiu, ou melhor, quem já pisou no Santo dos Santos, não sabe viver em outro lugar. Então Jesus, ele não precisa estar num estado físico para que você possa sentir o amor dele, ou que o amor dele não possa transformar a sua vida. Por isso que eu repito as mesmas palavras que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, do versículo 26, que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus, para sentir o amor de Deus nas nossas vidas, precisamos buscar em espírito e não no estado físico. Por isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, que quando estamos em Cristo somos uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida. Só que para viver essa novidade, para viver essa transformação de vida, é necessário nascer de novo. É necessário ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Possivelmente pessoas que colocam pecado, barreiras ou empecilhos para dizer que Jesus não existe, ou que ele não transforma, ou que essa pessoa ainda não viveu essa graça, é porque ela ainda não teve essa experiência. Então, se Jesus ele não traz felicidade para alguém, o que se explica com tudo que eu vivi e estou vivendo? Abandonei 20 anos de pornografia, me relacionava com quem eu queria, já estou há 6 anos em santidade, nunca mais me relacionei com ninguém. E vocês não sabem o quanto que isso é libertador, não negando que eu sinta atrações ou vontades, mas que essas vontades não mais me dominam. E que um dia, orando em casa, o Senhor falou comigo dizendo que a mulher que eu casaria seria de outra cidade. E tive um sonho com uma outra cidade. E tinha recebido a palavra de um pastor amigo meu que orou por mim, dizendo que em 1 ano eu estaria casado. E isso foi em julho do ano passado. E nesse meio tempo, conheci a Aline, ela chegou a falar comigo, começamos a conversar. E o próprio Senhor também falou com ela 3 vezes que ela deveria falar comigo. E nisso entendemos esse propósito de Deus nas nossas vidas. A gente se ama, a gente está noivo e simplesmente vamos casar em julho de 2025, neste ano. E simplesmente 1 ano da palavra que eu recebi, que em 1 ano eu estaria casado. E nesse processo, de uma forma natural, o Senhor me despertou o interesse por mulheres e o desejo e o sonho de constituir uma família e ter filhos. Então, se Jesus não faz ninguém feliz, como que esse amor entrou em minha vida, me trouxe paz, alegria, trouxe transformação interna de dentro para fora, trouxe mudanças de vontades e de propósitos. Então, claramente, alguém que não leva Cristo a sério ou desmerece o seu amor, a sua transformação, é porque, infelizmente, ainda não teve uma experiência genuína com Ele. Então, neste vídeo eu dou o meu testemunho de como que Jesus transforma vidas. E eu oro para que esse rapaz, esse cara, ele verdadeiramente tenha um encontro com Jesus. Porque aí sim, ele vai ser transformado de dentro para fora e conhecer o verdadeiro amor que procede de Deus.